Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui, né? Tô eu, a Thaís e a Thalita, para falar um pouco sobre o ayahuasca, explanar, né, um pouco mais e trazer uma nova realidade, né, de algo que acaba sendo visto e interpretado de uma forma bem diferente do que realmente é na sua essência, né? E aí, antes de mais nada, pedir para as meninas se apresentarem. E aí a gente começa a discorrer sobre o ayahuasca, beleza? Acredito Oi, que. oi, Ah, gente, boa noite. Meu nome é Thaís, eu tenho 29 anos e o contato que eu tive com o ayahuasca ele iniciou em 2019 e é a partir disso que eu vou falar das minhas experiências hoje nessa live e vou estar explicando, né, tirando algumas dúvidas de como foi esse contato, como que é a planta, que chá que é esse, que bebida é essa que é tão comentada, né? E que gera muitas dúvidas hoje em dia, né? basicamente não era para ser uma live, né? Era para ser algo meio surpresa. Mas meu nome é Thalita, eu tenho 25 anos. Também vou contar a minha experiência com o chá, né? Com a medicina. E foi algo muito incrível. Igual eu comentei, quando se toma uma vez, nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais se torna a mesma pessoa. E também vou estar contando aí sobre a medicina, sobre a minha experiência. Pronto. E eu digo que eu sou uma curiosa, né, e uma futura adepta, digamos assim, né, desse rito, né, e aí tô aqui para aprender um pouco mais com as meninas e também para que, como eu falei, né, que a gente possa compartilhar cada vez mais novas experiências de conexão com a nossa verdadeira essência, com quem a gente realmente é e começar a desmistificar e quebrar os preconceitos, né, são literalmente preconceitos que existem que as pessoas saem julgando e manipulando de todas as formas possíveis. Então a gente está aqui para bater um papo e conversar mais sobre isso. E queria começar perguntando aí para vocês, na verdade, o que realmente é o ayahuasca, né? Vocês que já fazem, já praticam, né? Digamos assim, já estão nesse rito há um tempo. Uhum. Eu acho que a gente poderia começar, né, falando que bebida que é, né? A Pronto. ayahuasca é uma bebida indígena, né? Que ela vem de uma ritualística, tanto religiosa, né? E ela é uma bebida servida para expansão da consciência. Esse é o objetivo dela, é um autoconhecimento, uma expansão, é para uma cura espiritual. E ela é servida tanto em casas, né, casas espíritas, e é feito rituais xamânicos. Tem o Santo Daime também, que já é uma outra linha também, né, que também vem dessa mesma bebida. Só é uma forma de ser trabalhado diferente. É um ritual que é um pouco diferente. E eu tenho em casa aqui também, qual que é a composição, né, do ayahuasca? É das folhas da chacrona, né, a composição do chá, né? Eu tenho uma mudinha aqui na minha casa Que das incrível. folhas. É a partir da folha, né, da chacrona, que é feito o chá e do cipó jagube. Eu tenho aqui também na minha casa, ó, é um cipó. A junção dos dois, né, que é feito o chá de ayahuasca. A principal substância tá, que ela seria a molécula do DMT, tá na folha da chacrona, que seria a dimetiltriptamina, né? Nessas folhas da chacrona que tem umas bolsinhas que é como se fossem umas bolsinhas de água que é onde tem a molécula, que algumas pessoas também chamam de molécula do espírito. Então, essas duas plantas, né, nativas da floresta amazônica, que é a partir delas que é feita o chá de ayahuasca. Nossa, já trouxe todo um conhecimento e já mostrou, adorei, achei incrível, não Ah, estava esperando por isso, exatamente. incrível, incrível, incrível. Pronto, e qual, aí acho que vocês podem até se complementar, você explicou, né, como que é, quais são as raízes, a folha, tudo mais, e qual a verdadeira intenção
quando você usa essas duas ervas e faz o chá, né? A erva com a raiz, né, na verdade. Uhum. A principal intenção, ela vai variar de pessoa para pessoa, né? O objetivo que a pessoa está buscando isso vai ser muito individual de cada um, né? No meu caso, quando eu busquei porque eu tinha alguns problemas de saúde que não estavam sendo resolvidos ali com a medicina tradicional. Eu busquei, né, fazer exames, busquei ajuda e não conseguia tratamento, não conseguia descobrir. Até que a minha médica falou um dia para mim, olha, procure um psicólogo para saber o que estava acontecendo, porque eu tive algumas alergias, fiz exames e nada foi detectado na época. E foi quando eu busquei essa outra forma de tratamento para mim, né? E além disso, de ter buscado essa forma de tratamento, eu também busquei essa expansão da consciência, que é o que o chá faz também com a gente, né? Ele tem essa cura, esse poder de cura, e também, né, de você expandir, de você entrar em contato consigo mesmo, de você se conhecer, de você entender melhor a si mesmo. É um processo quase de terapia. É que a terapia ela leva um tempo, né? Você não precisa de substância nenhuma. Ela vai num ritmo. Quando você entra em contato com essas medicinas indígenas, o processo é um pouco mais rápido. Às vezes você vai fazer terapia, sei lá, por uns 10 anos e uma consagração de ayahuasca, você consegue o que você queria saber, sabe? É mais ou menos assim. Porque eu já fiz Bastante terapia. tempo. Sim, eu fazia terapia, inclusive eu sou psicóloga e eu sei também como que funciona, né? Então, eu tenho essa bagagem assim dos dois lados, né? De fazer terapia, de ser psicóloga e ao mesmo tempo conhecer essas plantas sagradas. Sim, agora, só uma dúvida, você falou que acabou procurando, né, por conta de alergias e numa vertente mais medicinal, digamos assim, e foi indicada por quem? Ou você que pesquisou, como que foi? Porque, assim, partindo, acho que de um ponto de vista até do que muita gente escuta, eu sempre escutei muito como um rito mesmo de autoconhecimento, de busca espiritual, mas confesso, é um ponto de ignorância meu, né, de nunca tinha escutado num ponto de vista medicinal. Tem também, a gente acaba escutando, né, o que gera, inclusive, o preconceito que tem da galera usar como uma droga, né, como um psicoativo, isso a gente escuta muito, acho que é o que é mais falado, depois a gente, né, quando vai filtrando, vai vendo, quando a gente vai evoluindo e buscando a nossa expansão, a gente percebe que é, na verdade, um rito de autoconhecimento, né, de busca interior, mas para tratar alergias e problemas de saúde física, não que o espiritual não seja, mas é a primeira vez realmente que eu vejo dessa forma. Uhum. Então foi assim, eu acho que era para ter acontecido, porque foi um momento que eu estava passando por essa dificuldade, né, de não ter tratamento ali para mim. E uma amiga minha tinha ouvido falar do lugar que não é religioso, né, e não é numa linha do xamanismo. Ele é o que a gente chama de um instituto. Um instituto que ele segue uma ritualística, mas não é xamânica. Então ela me convidou para ir conhecer esse lugar. Aí eu fui e acabou coincidindo, sabe? De eu conhecer o lugar e estar com problema de saúde. E por que, né, que ele se resolve também, no meu caso, né? Não vou generalizar que vai ser para todo mundo que tiver um problema de saúde e vai resolver. Não. No meu caso foi assim. Eu fui e eu consegui descobrir o porquê. Por que que eu estava tendo aquelas alergias? Porque eu sou uma pessoa que acaba somatizando no corpo. Essa é a minha forma de reagir quando eu tenho algum problema. Na época eu também estava passando por diversas situações difíceis. Então eu somatizava e essas eram as alergias que eu tinha, né? Inclusive eu tinha problema com queda de cabelo também. E quando eu conheci esse instituto e comecei aí, logo de primeira, eu já comecei a ter um contato maior comigo mesmo, a conseguir
parar e a ver por que eu estava tendo essas alergias, eu estava conseguindo enxergar os problemas, da onde que estava vindo tudo isso. E é quando você começa a se organizar, né? Quando você começa a ver os problemas, você começa a agir. Ou se não agir também, né? Vai ficar pior ainda. Mas com o chá, não, a gente entra em contato e é quase impossível você não conseguir enxergar o que está acontecendo e começar a se movimentar para mudar. Então, por isso, né, que ele vem, o chá também vem de uma cura espiritual. A cura vem do quê? Vem de tudo, vem para curar tudo que você tem. E isso envolve, né, as nossas doenças físicas, elas estão ligadas ao espiritual e ao psicológico. Tá ligado aos três, né? E é muito bacana tudo isso que a Thaís fala, né, sobre a nossa saúde, porque a primeira vez que eu fui nesse instituto, né, na intenção de descobrir o porquê que a minha menstruação não descia. A minha menstruação não descia há mais de um ano. Então, Nossa. quando eu fui convidada por ela, eu fui com essa intenção de tentar descobrir o porquê que ela não descia. Obviamente, eu não estava preparada ainda, acredito que eu não estou para saber o porquê que ela não descia, mas com uma única vez que eu tomei o chá, uma semana depois a minha menstruação desceu. E eu só fui com essa intenção, né, de tentar saber o porquê dela não descer. Então, uma semana depois minha menstruação desceu, e de lá para cá, eu acredito que já tenha alguns meses que eu consagrei, que eu consagro, né? Todos os meses, pontualmente, a minha menstruação desce. Isso eu lido com ovário policístico, né? E eu não fiz exame ainda para ver como tá os ovários policísticos, mas, assim, ela desce frequentemente, todos os meses, certinho, na data certa. É fantástico, assim. Digo que quem toma uma vez nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais tem os mesmos costumes. Você começa a pensar antes de agir. É uma medicina maravilhosa. Eu confesso que eu tô surpreendida, porque, como eu falei, né, ambas, na verdade, foram buscar muito mais por uma medicina, digamos assim, do que até o que eu esperava, digamos assim, que seria a questão do espiritual, né? E eu acho, complementando, né, o que a Thaís falou ali no finalzinho, que eu sempre falo que, na verdade, é uma integração que a gente tem que buscar, né, de mente, corpo e espírito. Então, na verdade, o ser humano, ele segregou, né, a gente começou a segregar a mente do corpo e do espírito há muitos anos atrás, e na verdade, a gente tem que voltar para isso, né, e quando vocês falam, né, que vocês foram através de alguns déficits na saúde, e que aí acaba levando também para um espiritual, e que acaba levando para uma cura em diversos aspectos, só prova o quanto isso faz todo sentido, de que a gente tem que voltar a integrar a mente, o corpo e o espírito, né? Porque as nossas doenças físicas, elas são reflexo do que está acontecendo no desalinhamento desses três, né? Digamos assim. Então, você vai... Quando você falou, né, que acabava, não lembro exatamente qual termo que você falou, mas que acabava causando alergia porque você sente os sintomas de algo que não está bem dentro do corpo. E eu acho que na maioria das vezes realmente é assim que acaba acontecendo, é algo interno, psíquico, né, talvez, digamos assim, e espiritual, que acaba somatizando, acho que foi essa a palavra que você usou, né, a expressão, acaba somatizando tanto que vai trazer e vai reverberar no nosso corpo físico. E apesar de ainda não ter feito uso, né, ainda não ter consagrado, eu senti muito isso em relação a várias doenças corpóreas mesmo que eu desenvolvi ao longo da minha vida, e com a mudança de hábitos alimentares, com a mudança, tipo, colocando exercício, consumindo cada vez coisas mais limpas, né, digamos assim, menos industrializados, que eu falo que é mais frutas, legumes, verduras, tentando consumir de uma certa forma alimentos mais naturais, fazendo meditação, me exercitando mesmo com a vida corrida, mas o mínimo que é possível, e limpando a mente. Eu já percebo, assim, problemas de saúde que eu tinha há 5, 6 anos atrás, eu não tenho mais. E sem ter passado ainda por esse processo. Então, é muito interessante a gente observar
como uma medicina integrativa mesmo, né? Que ela vai te ajudar e vai acelerar o processo, como a própria Thaís falou, né? Que às vezes você vai levar mais anos, né, mais tempo fazendo isso, e pelo que eu tô percebendo com vocês falando, acaba sendo algo que otimiza e que te leva a uma cura mais imediata, digamos assim. Sim, Né? ela é mais rápida, né? O processo é mais rápido. E em tudo, desde saúde, desde da expansão mesmo da sua consciência, das relações, né? Por exemplo, eu e a Thalita, né? Nós somos irmãs e até então, né? Até eu começar a ir nesse lugar a consagrar o chá e ela também, a gente tinha uma relação de irmãs, mas que era assim, era uma relação boa, mas não era só isso. E a gente não podia ficar muito tempo, assim, às vezes junto, que dava briga. Era mais ou menos assim, não tinha tempo, sabe, de vencer. E isso mudou muito a nossa relação. A gente tem hoje um outro relacionamento. Nossa, mudou completamente em tudo. Hoje a gente conversa assim todo dia. A gente sempre conversa, sempre se vê, não briga mais. A gente conseguiu ter essa união, sabe? Porque esse chá faz isso com a gente. A gente começa a ter mais amor, começa Sim. a ter mais paciência, compaixão, empatia pelo outro, sabe? Então, isso nas relações, nossa, é muito impactante, muda demais. Até porque cada vez que você consagra, né, você vai com uma intenção ou você pede com que a medicina trabalhe de acordo com a necessidade que ela vê, né? Porque a medicina ela é muito inteligente, digamos assim. Ela sabe o que precisa ser trabalhado no nosso corpo, na nossa consciência. Então, se você levar uma intenção, isso vem um resultado muito positivo, muito rápido, né? Igual a Thaís disse. Então, algumas vezes a gente colocou a intenção para que resgatasse o afeto, né? Não só nosso, mas da família. Entendi. E vocês fizeram alguma... eu né, sempre escutei relatos que tem toda uma preparação, que fica um tempo fazendo uma limpeza. Vocês também passaram por isso? Como é que foi? A Thaís, eu acho que está desde 2019, né? Que você consagra. E Thalita começou quando? Na mesma época? Esse ano passado. Acho que foi ano passado. E aí, beleza, cada uma procurou por um motivo diferente. Acredito que a Thalita, né, como você falou, incentivada aí pela Thaís. E quando vocês chegaram no lugar onde vocês consagravam, né? Vocês ainda estão lá? Não? Sim. Não. Atualmente eu não estou indo. Eu dei uma pausa porque a gente recebe muitas informações, né? Quando você começa a ir. E eu fui por um período assim que eu estava indo direto, todo mês. Então eu resolvi agora dar uma pausa para elaborar, né? O que veio de informação para mim, dar esse tempo. Que a gente tem que perceber, tem que ter essa sensibilidade, né? De ver até quando você vai, né? O tempo, que às vezes tem que dar essa pausa, né? Então eu fui muito desse sentir e também porque o lugar que eu estava indo, ele deu uma mudada em algumas normas e como eu não estava muito satisfeita, eu resolvi cortar por um período. Tem outros lugares que eu tenho interesse de voltar, né? De continuar, porque é uma medicina que eu nunca vou largar, porque ela mudou demais a minha vida. Para mim, assim, é algo incrível que me fez muito bem. Pelo menos a minha experiência, né, com ela fez muito bem. Não só com ela, né? Eu conheci outras medicinas também, mas que eu não vou entrar agora nelas, porque não é o objetivo, né? A gente está falando só do chá. Faremos outros vídeos em breve, então. Sim. E você perguntou ali, né, do ritual. Sim. Quando eu ia, eu aprendi em um outro lugar que eu ia também, de fazer um ritual com uma preparação antes do ritual. De cuidar da alimentação, de questão da carne. 3 dias antes eu cortava carne, comia mais saladas, legumes.
dormia bem, não ingeria bebida alcoólica, então tinha essa preparação antes de ir no dia. Eu ia no sábado, então a semana toda eu ia me preparando para isso, sabe? Então, para no dia ser mais tranquilo, porque todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Sempre escuta isso que eu vou te falar agora, que é da limpeza. As limpezas que todo mundo fala, mas vou tomar o chá e vou vomitar e vou não sei o quê. Vai mesmo. É normal, faz parte do processo e quando você começa aí, você entende o porquê do vomitar, né? Que todo mundo fala e que a gente não fica falando, ai, vomitar. A gente fala limpeza, né? Que é a limpeza das coisas que você vai elaborando no decorrer ali do ritual. Expurga, né? Coloca para fora tudo aquilo que é literalmente um ritual de reconexão e que você justamente vai ter que tirar o que não te cabe mais, né? Limpar o que não te faz bem, então literalmente isso tem que sair por algum lugar, né? Digamos assim. Então faz todo sentido que aconteça isso, mas realmente eu acho que inclusive é algo que assusta muito as pessoas que às vezes têm interesse, né, em praticar, em conhecer, em passar por esse processo de transformação, mas justamente a forma como é tão vulgarizado esse processo de limpeza, eu acho que acaba assustando muitas pessoas e intimidando elas e até afastando, né, dessa experiência, digamos assim, por ficar com medo, porque os relatos realmente que a gente escuta na grande maioria são que isso é algo muito, quase que insuportável, né? Eu diria. Não, é bem insuportável. Sim. Não é fácil, mas é bem insuportável. É insuportável. Assim. Eu também tinha essa questão na minha cabeça antes de começar a ir lá. Era um dos medos que eu tinha, né? Ai, meu Deus, eu vou lá e eu vou. Não quero vomitar, não quero passar mal. Eu tinha isso, mas no decorrer você perde isso. Você vai entendendo o processo e não fica mais pensando nisso. Você fica pensando, né? Foca em outras coisas. E o processo, né, da preparação para ir consagrar, eu acho que tem gente que não leva muito a sério. Ah, não tem por que não levar uma alimentação mais saudável, não tem problema beber. Mas eu tive a plena irresponsabilidade, né, de passar por um momento bem complicado na minha vida. E um dia anterior eu decidi sair, bebi horrores, e no outro dia eu fui consagrar. Foi a pior coisa, assim, que eu fiz, porque não me deu acesso a nada. Eu fiquei ali sofrendo também, não limpei. Então, não. A única mensagem que vinha pra mim era: você não deveria ter feito o que fez. E assim, eu não tive acesso a nada. Foi totalmente um branco e eu falei, não vou tomar mais, né? Porque o instituto que a gente frequentava abre 3 vezes para você tomar o chá. Então, eu tomei a primeira, daí não fui mais na segunda e na terceira. Parei por ali, entendi o recado e segui. Então, é muito importante o pré, né? Pré-consagração, para que você tenha um pós de sucesso. É levar a sério, né? Levar como realmente um processo que você está fazendo. Você buscou isso porque você tem algo para curar, independente do grau que você queira se aprofundar nisso, mas se você chegou até esse lugar é porque você acredita, porque você tem fé realmente que aquilo ali vai trazer essa transformação. Então, acho que a questão de realmente levar a sério o que está sendo falado, né? Então, se tem um porquê, né? Muitas pessoas já fizeram uso antes de você, né? Digamos assim, e se foi criado, né, alguns passos para tornar esse processo melhor, né, digamos assim, mais tranquilo, tem um fundamento, né, tem uma base. E aí a gente, como ser humano, quer sempre burlar de alguma forma e falar, não, deixa eu fazer, né, por mim mesmo e vai dar certo. E pelo visto, não, né, você realmente tem um porquê daquilo ali acontecer. E aproveitando, né, como é que vocês se sentiram durante esse processo? Depois, tipo, né, a gente falou da preparação. Aí a Thalita até falou, né, que quando ela tomou sem se preparar, não veio nada de acesso, muito pelo contrário, veio uma bronca, né, um puxão de orelha ali. Mas, né, da forma correta, o que vocês sentiram? Como é que foi, o que durante o ritual, né, digamos assim? Isso eu acho que é muito pessoal, né?
cada um tem um processo totalmente diferente, nenhum é igual, nunca uma consagração vai ser igual à outra, e nunca a minha vai ser igual à sua. Então, isso é muito pessoal. Mas em si, eu acho que é tranquilo. A pior parte é as limpezas, né? Mas as mirações, eu acredito que seja muito tranquilo. Não sei se vocês têm algo diferente para falar, mas, como eu disse, é muito pessoal, assim. Então, dos meus processos ali, das vezes que eu fui, cada vez que eu fui foi diferente. Algumas vezes eu fui e não recebi nada de informação, outras vezes eu fui e trabalhei profundamente algumas questões que eu tinha, né? Inclusive dos meus problemas de saúde também, eu consegui entrar em contato, né, com essas coisas que eu tinha, de angústia, de tristeza, coisas que às vezes a gente tem guardado, assim, que nem sabe que tem aquilo, que nem em terapia, né? Eu fiz terapia por algum tempo também, e que isso não saía. Então, em algumas consagrações, isso saía de mim, sabe? Teve consagrações que eu morri de chorar, de limpar a alma, sabe? Aquela dor profunda de limpar, de tirar aquilo. Teve consagração que eu só passei mal, né? Também tem disso, de só fazer limpeza. Mas tiveram também momentos que eu tive, assim, a conexão com o divino mesmo. Sim. Essa conexão com Deus, né? De conseguir sentir aquele amor incondicional, né? Aquela gratidão são sentimentos que, nossa, é difícil a gente sentir no dia a dia, porque o nosso dia a dia é tão pesado, né? Tão carregado de coisas que a gente tem que fazer, de rotina, de trabalho, de estudo, de casa, sabe? Tudo isso daí às vezes acaba não deixando a gente sentir esse amor e essa gratidão por estar vivo, né? Por ter Sim. as pessoas que te amam, por ter família, por ter saúde, né? O principal, na verdade, por ter saúde. Então eu consegui entrar em contato, né, com tudo isso. Foi isso que fez, né, mudar toda a minha vida, todo o meu processo. Você começa a ir num ritmo diferente, porque lá fora a gente tem um ritmo muito corrido da vida. Então, quando você entra em contato com essas substâncias, você desacelera. Eu, no caso, né, eu desacelerei, eu parei de consumir tanto, né? Porque o consumo é o quê? Você ficar comprando coisas e essas coisas, elas vão, de alguma forma, impactar na natureza, né? Então, são coisas que eu mudei na minha vida, de rotina, de alimentação, de trabalho. Eu também, hoje eu não estou trabalhando, assim, com rotina, né? Igual a maioria das pessoas. Eu estou num outro ritmo de tudo. De consumo consciente, não fico comprando coisas. Quando eu vou comprar, eu penso assim 1000 vezes. Com roupa também, sabe? Eu era muito de ficar gastando com roupa, principalmente roupa de marca. Então, eu abandonei tudo isso, sabe? Mudei completamente a minha vida. E foi algo que veio através desse processo, desse rito e da consagração com a ayahuasca. Tipo, meio que foi expandindo literalmente a tua mente para uma consciência coletiva, né, muito maior, pelo que você está falando, de entender o todo, né, que a gente vive e que tudo está interligado. Então, o consumo consciente, ele faz bem para você, ele faz bem para o próximo, ele faz bem para o planeta, né? Quando você se alimenta melhor, você também está fazendo melhor para você, consequentemente para o próximo, consequentemente para o planeta, né? E acaba gerando uma cadeia e a gente cria a consciência de que tudo é uma coisa só, né? E que justamente quando a gente faz esses processos e escolhas cada vez mais. E claro que a gente não está falando aqui que a gente vai, né? Como é que eu... Vou usar um termo até bem pejorativo, né? Virar hippie, largar tudo e viver loucamente. Não, a gente está no mundo capitalista que a gente precisa consumir coisas, que a gente precisa comprar coisas, mas a chave é o que você falou, é o consumo consciente. É não sair comprando, né, por impulsividade, por
por ansiedade, né, muitas vezes, seja o que for, seja uma questão de bens materiais, né, roupas, sapatos, como até o alimento de uma forma muito mais maçante, industrializada, enfim, é um consumo consciente de tudo para ser tipo o que é necessário para você e de uma forma que vai te fazer bem, que faz sentido, né? E que você não está comprando por comprar, você não está consumindo por comprar, você não está fazendo aquilo única e exclusivamente por conta do que a mídia e o capitalismo enfiam dentro da nossa cabeça e que tem que fazer aquilo ali freneticamente, ou que tem que trabalhar 24 horas por dia, né? Enfim, então é bem interessante. Então, a consagração ela acabou trazendo essa consciência coletiva que faz mudar completamente os hábitos, né? Sim, e você vê, né, como eu comecei no início. Primeiro, vim tratando a questão da saúde, né? Ela veio, foram processos, né? Você vai se percebendo. Primeiro você começa a tratar você, né? O seu problema, né? Que muitas vezes todo mundo tem um problema. Sim. Você começa nisso e vai envolvendo todo, aos poucos vai envolvendo as relações, né? Até chegar no coletivo, no todo, né? Sim. Então a gente vai percebendo também que vai mudando em todos os aspectos ali da sua vida. Incrível. E você, Thalita? Estou ouvindo aqui. O que mais me marcou, assim, com relação à medicina, né, que o que me mostrou muito forte é que a nossa única missão na vida, vir para esse planeta, é ser feliz e transbordar amor. A nossa única missão é ser feliz. Sabe? Parar de suportar o que a gente não precisa suportar. A medicina, ela nos mostra que somos muito mais fortes, que não merecemos aguentar muita coisa que a gente aguenta no relacionamento. Inclusive, eu tenho relatos comigo, com família, né, de não suportar certas coisas, que não somos obrigados a suportar certas coisas. E que nossa única missão mesmo é vir para ser feliz e para tudo se cura com amor. E é assim, é um processo maravilhoso que eu acho que todas as pessoas deveriam, antes de morrer, passar por isso. É incrível, não tem explicação, assim. Massa. E só fazer uma pergunta, tem em questão a cronologia de quanto em quanto tempo, porque vocês falaram que a Thaís acho que falou bastante, né? Que agora ela deu um tempo, mas tem uma rotina, ou é quando você se sente pronto? Por exemplo, eu consagrei uma vez, daqui 6 meses, ou mensalmente, ou isso também é muito individual e particular? É particular a questão, assim, de... você tá indo para... Você, que nem eu, tô tendo esse tempo. Isso é particular meu. Eu que vou decidir no meu sentir. Quando eu preciso, né? Tem que ter um objetivo. Você não pode só ir por ir. Então, eu, no momento, não tô precisando. Eu sinto isso. E que se eu fosse, sabe, seria estaria banalizando a medicina. Então, não vou respeitando. Só que, assim, ela tem um tempo, quando você está indo, você não pode ir direto. Isso em vários lugares que eu já fui, inclusive numa casa espírita que eu frequento, eles falam sobre isso. A gente não pode abusar da medicina, não pode ser todo final de semana, por exemplo. Você tem que ter um espaçamento. Tem que ser uma vez no mês dá para ir. Agora, se você ir mais que isso, a medicina ela pode te gerar alguns problemas de saúde também. Então, sim, porque tudo em excesso, né, faz mal, na verdade. Sim. Tudo, até água em excesso, gente, faz mal. Então, usar sempre com sabedoria. É muito importante você falar sobre isso. Tem que cuidar com isso, né? Com esse tempo ali que você... Quando você decidir ir, né? Que nem você que esse ano decidiu, vou começar a consagrar. Então, procurar um lugar, né, de confiança, um lugar que você sabe que é feito todo o ritual certinho, né?
de onde vem a medicina, né? Porque hoje a gente sabe que está tendo muito problema, assim, com a ayahuasca, que é feita de forma indevida, é vendida de forma indevida. Então, você tem que cuidar com isso, saber o lugar que você vai, porque tem todo um ritual, como a bebida, ela puxa para esse lado mais espiritual. A gente lida com questões espirituais, então você tem que estar num lugar seguro, um lugar que é feito limpeza, né? Que é feito toda uma proteção no dia do ritual e que também, né, ele passa para você esse conforto, essa segurança, porque se você não vai conseguir consagrar num lugar que você não sente essa segurança, né, que é confiável, né, que é tudo certinho. Então, além do tempo, você tem que cuidar com todas essas outras questões também, porque é muito sério. Tem lugares que não fazem, né, os rituais corretamente. E você, às vezes, pode sair pior do que você entrou. Então, tem que ter esse cuidado. Sim, e eu ouso dizer, né, como eu falei, ainda não vivi essa experiência, mas eu ouso dizer que, inclusive, eu acho que o mais importante, talvez, seja justamente você estar muito consciente quando você for buscar essa medicina, você estar muito tranquilo e livre até dos seus medos e dos próprios bloqueios que criaram em cima disso, porque eu acho que senão pode acabar atrasando no processo e te fazendo ter sensações ruins naquele momento, até pelo medo, pela ansiedade, por tudo que pode ser gerado. E principalmente essa questão que você falou, confiar, né, no lugar que você está indo, confiar nas pessoas que estão ali com você e saber que você vai ter um suporte, já que a gente está falando de uma medicina que ela vai trazer limpezas não só num plano espiritual, mas que você principalmente vai sentir aqui no corpo, como vocês falaram, né? Mais cedo essa questão de realmente limpar, literalmente, e colocar para fora. Então, eu acredito que é sempre estar muito consciente em qualquer método, em qualquer busca que a gente faz para o nossa consciência, né, para o nosso autoconhecimento, seja através do ayahuasca, seja através de uma meditação mais profunda, seja através de outra erva de poder, seja como for, é sempre estar consciente daquilo que você está fazendo, do propósito que você está fazendo, entender que existe algo muito maior, porque eu acho que a principal intenção justamente da gente estar conversando aqui é para desbanalizar, né, todos esses ritos, essas buscas pela nossa conexão com outro plano, com a divindade que habita dentro de nós, né? Ontem até fiz um vídeo no canal falando sobre isso, que busca-se muito o Deus, né, digamos assim, a divindade fora, quando na verdade a gente vai encontrar Deus, né, a divindade, o divino, aqui dentro, né? Porque nós somos a essência. E quando a Thalita falou, né, que a nossa única missão no mundo é amor, é justamente sobre isso. Nós somos todos agentes da luz, nós somos todos agentes da nova era, nós somos agentes transformadores aqui na Terra. A gente não tá aqui a passeio, né, digamos assim, a gente veio literalmente para evolucionar através do amor, né, e viver as experiências da melhor maneira possível. Só que o mundo, como ele funciona hoje, ele não quer que a gente faça isso. Então ele acaba, por isso que todas essas medicinas alternativas, vamos colocar assim, elas acabam sendo cada vez mais vulgarizadas, colocadas como um ato de bruxas no pior sentido da palavra, porque eu acho ótimo ser bruxa, mas a sociedade ela foi construindo vários paradigmas negativos em cima disso, e quando na verdade a gente está fazendo uso de algo que é natural, algo que vem da terra, algo que está aí, que é assim, que pelo que vocês relataram aqui hoje, elimina vocês de números alopáticos que vocês ficariam presas para o resto da vida, digamos assim. Então você faz um processo de cura interna tão grande que inclusive dá um rombo na indústria farmacêutica, né? Vamos colocar assim. Porque vocês estariam ali buscando medicamentos e se drogando, literalmente, para o resto da vida. E quando a gente busca uma vida mais em paz, em equilíbrio, e como eu sempre falo, a coexistência da mente, corpo e espírito, a gente vive de uma forma muito mais natural, em todos os sentidos. Como a própria Thaís falou, a gente acaba diminuindo o consumismo, acaba fazendo um consumo consciente em tudo na nossa vida, né? E a prática do ayahuasca, quanto mais eu estudo, e agora conversando com vocês, que inclusive, nossa, ampliou muito a minha mente em inúmeros sentidos, muita gratidão,
Por isso, eu vejo que é uma forma de realmente buscar esse processo interno e se entender cada vez melhor nessa consciência coletiva, né? E ser um agente de luz e amor aqui na Terra. E quando a gente faz isso com a nossa própria vida, sempre reflete e emana para quem está ao nosso redor. Como outra coisa que vocês falaram também, a relação de vocês melhorou. E, obviamente, porque cada uma trabalhou no seu eu individual para conseguir chegar nesse lugar. Então, cada uma estava melhor consigo mesma e conseguiu, acredito eu, se abrir para a experiência de viver melhor como é que se fala? Na relação de vocês duas. Sim. É muito engraçado que eu tenho algumas amigas, né, que sofrem de ansiedade, depressão, e eu já cansei de falar para elas, nossa, como eu gostaria que você fosse no lugar que eu for, né, porque é maravilhoso, mas você prefere se drogar com a indústria farmacêutica do que procurar a cura na nossa natureza, sendo que tudo está envolvido na nossa natureza. E o ser humano, ele não sabe aproveitar isso. Exatamente. Aí a pessoa não usa uma erva de poder, né, digamos assim, mas usa um químico que, inclusive, tem uma erva de poder ali dentro, né? Só que com várias outras químicas. E óbvio que eu não estou aqui levantando uma bandeira contra os remédios, eu acho que em alguns casos realmente vai ter que entrar com isso, é tudo muito específico e particular, mas eu acho que está na hora da gente parar e pensar mais nisso, né, pô, vamos viver com o que a natureza nos deu, literalmente, né, e a própria Thaís, ela mostrou, ou seja, ela tem uma planta, ela tem a raiz na casa dela, que é algo natural, gente, que não tá num comprimido, que você não pega, né, sem saber nem a origem, não é algo que você sabe a origem, é algo que veio da terra, algo que você tá vendo ali na tua frente, digamos assim, então você consegue inclusive ter mais segurança para usar um produto natural, pelo menos eu acredito nisso, do que, como você falou, inúmeros remédios que existem hoje, que as pessoas vão tomando e vão se entupindo e se drogando, literalmente. Sendo que o problema tá dentro de cada um, né? Sim, e vão, na verdade, anestesiando dores e não olham para a causa, né? O que tá causando essa dor? Por que eu tô tendo tanta dor de cabeça? Por que meu corpo dói tanto? Então vai literalmente se anestesiando com medicamentos, ao invés de se dar a oportunidade de quebrar o preconceito de ir para uma medicina natural, só porque realmente existe muito preconceito em cima e não se permite viver, experienciar e ter a sua própria experiência dessa conexão incrível, não só com um divino de uma forma incrível, mas consigo mesma, né, de se conhecer, né, então é sempre essa busca pelo exterior e nunca pelo interior. Exatamente. E o segredo, né, o segredo tá que tudo tá dentro, né, não é fora. A gente tem que buscar sempre dentro, sempre vai ser assim. Enquanto a gente estiver olhando para fora e se anestesiando e tendo preguiça de olhar para si, para os problemas, né, para entender essa vida que a gente tem, né, essa vida que a gente está levando, enquanto estiver fazendo dessa forma, vai ficar difícil de olhar. Porque, veja bem, é mais fácil você tomar um medicamento para anestesiar ou você passar por todo esse processo. Porque a gente passou pelo processo do chá, não é fácil. É perrengue. É dolorido, sabe? Tem a alegria, a gratidão, o amor, mas também é sofrido. Então, qual que é o caminho que você vai né, querer buscar? A facilidade? Uma cura real ou só ficar tapeando, né, digamos assim. Né, porque pelo que vocês estão falando, tem essa questão, né, de ser um processo realmente de cura. Então envolve, né, é um ditado que faz muito sentido, crescer dói, né, e a gente está falando de um crescimento, né, querendo ou não. Então, esse crescer dói, mas é uma dor que você vai ter ali e que vai te curar de traumas e de coisas que você levaria anos sofrendo. Então, poxa, colocar na balança aí o que vale mais a pena, né? Mas óbvio que é o processo, o tempo, né, e o que cada um está disposto a viver. E é sobre isso, né? Eu confesso que eu gostei muito desse papo. Nós também. Dá é pra uma ficar coisa que eu adoro conversar.
Ah, que bom, vou chamar vocês mais vezes. Já está aproveitando aqui, vamos conversar. A gente pode fazer uma live fixa no Instagram. A gente pode falar de outras medicinas também, né? Eu conheço outras também, tenho experiência. Cita elas, aí você tá falando, eu tô curiosa para perguntar, mas não precisa falar sobre, mas só cita essas outras medicinas aí, por favor. Vou citar os nomes, né? Tem o chá de ayahuasca, tem o rapé, né? Ele é feito de cascas de árvore, né? E tabaco. Tem o cambô, que é a vacina do sapo. Não sei se você já ouviu falar. Não. Vou pesquisar, depois te passo. Tem o ioco também, que é uma medicina muito boa, muito forte também, que trabalha outras questões. Cada uma vai trabalhar algo assim complementar. Então, uma vai trabalhar a limpeza, a imunidade, outra, né, vai trabalhar as questões mais profundas, essa conexão aí com o divino, que nem é a ayahuasca, né? Tem também, deixa eu ver se tem rapé, a sananga, o colírio, né, o colírio dos olhos, que ele ajuda a tirar essa venda, às vezes, que a gente tem, né? A gente não enxerga as coisas como elas são, não consegue olhar para fora, né, e enxergar literalmente, como se tivesse uma venda. Então, esse colírio, ele ajuda também nisso, você enxergar as coisas como elas são. Que incrível. Eu acho que foram essas. Ah, e eu conheci também, no ano passado, o Bufalvares. É de um sapinho lá do México. Ele é bem raro, então, para você fazer aqui também em Curitiba, aqui no Brasil, na verdade, é uma medicina mais difícil de fazer, porque como ela vem de fora, e não é todo mundo que faz, ela é mais restrita, assim, mas é uma medicina também que qualquer hora a gente pode falar sobre ela, comentar. Eu achei interessantíssimo, né? São literalmente facilitadores do processo de autoconhecimento, né? Pelo que vocês estão falando. Justamente quando você falou, né? De limpar a visão, de tirar os véus e de tirar tudo isso. E, inclusive, né? Eu ouso aqui falar que é por isso que é tão limitado e por isso que as pessoas, né, não querem que as pessoas tenham acesso, né? As pessoas que eu disse de uma forma geral, né? O mundo não quer que a gente tenha acesso a isso justamente porque é muito perigoso você ter pessoas inteligentes e que se conhecem o suficiente para saber que não precisam ficar presas, não é mesmo que elas podem ser livres. Então, Se não tiver os dois ali, ó... Né? Então, eu acho que a ideia é a gente realmente trazer cada vez mais esses assuntos, porque é para geralmente levar cada vez mais a expansão, né? Ajudar todo mundo que está assistindo a gente, seja quem ficou aqui assistindo hoje na live, quem vai ver esse vídeo gravado, e os próximos que virão, de cada vez mais a gente está conseguindo abrir, nem que seja um pouquinho, ou pelo menos gerar a dúvida na pessoa, porque a gente, né, não vai dizer que não existe um preconceito enorme em cima de tudo que a gente está falando. Existe. E a nossa ideia é justamente fazer pelo menos ter a dúvida. Então, por mais que você tenha achado loucura tudo que a gente está falando, não faz nenhum sentido que essas meninas estão falando aí, mas pelo menos fica com a dúvida, será que elas estão realmente loucas? Ou será que tem algo de muito sã no que elas estão falando? Pelo menos, no mínimo, gente, fique com a dúvida. E aí é o que eu sempre falo, não confia só no que a gente está falando aqui. Vai pesquisar, usa a internet. A gente hoje tem a facilidade enorme da tecnologia. Antigamente seria que numa biblioteca procurar livros, hoje não. Você coloca no Google, dá um Google, você consegue achar inúmeras pesquisas, artigos, você consegue... no YouTube mesmo, ter vídeos de pessoas falando sobre isso. Então, acho que a ideia é pelo menos despertar a dúvida para que as pessoas comecem a ver, tem tanta gente, né, falando sobre isso, tem uns doidos aí falando que estão mais felizes, que as coisas estão dando mais certo, que as coisas estão fluindo melhor, que está curando doença, então procura, pesquisa. Eu acho que a ideia da gente trazer esses papos aqui é justamente sobre isso, desconstruindo isso, e tem gente que já vai se jogar, digamos assim, vai super pesquisar, tem outros que vão apenas ficar com a sementinha da dúvida, mas seja como for e no tempo que for, eu acho que é a nossa missão, né, de amor, como a Thalita falou aqui,
é pelo menos estar levando essa informação, porque isso em algum momento chegou até a gente conseguiu passar por um processo de desconstrução, porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu, passaram por uma desconstrução para chegar até aqui, não foi algo que vocês já vêm desde criança com isso. Se sim, que bom, mas na maioria das vezes a gente precisa, infelizmente, a gente vai, a sociedade nos constrói e chega algum momento que a gente começa a se desconstruir para voltar para a nossa verdadeira essência, para voltar para o que a gente realmente é. E então que outras pessoas também consigam cada vez mais ir desconstruindo o que a sociedade fez deles e se conectar com a verdadeira essência, né, que habita dentro de cada um, e que a gente possa ter sempre essas conversas construtivas e que são divisores de água, eu diria, né? Sim, com certeza. Então, muita gratidão por vocês duas terem aceitado esse convite e terem persistido aqui comigo, né? Porque hoje foi, né? A gente tentou de inúmeras formas, mas deu tudo certo. Ia gravar um vídeo e se transformou numa live, né? Então... Transformou numa live. Eu queria só saber. Seu Instagram entrando. Não, a gente tá no universo místico até. Aqui é bom, se vocês concordarem, eu vou deixar gravado aqui no Instagram também essa live, que quem tiver interesse pode assistir aqui depois. E aí eu vou também fazer a edição pra gente colocar lá no YouTube. No canal, exatamente. Eu espero que o próximo vídeo... o próximo vídeo a gente já resolve pra fazer certinho, gravado e tudo mais. Mas queria já, né, aproveitar o convite, fazer o convite, né, para vocês, já que vocês falaram que gostam de falar sobre isso, para a gente fazer mais lives aqui também e, de repente, falando sobre essas outras medicinas e sempre falar sobre isso, sobre a desconstrução mesmo dos padrões sociais que foram impostos. E talvez mais cedo, que hoje acabou ficando um pouquinho tarde, eu sei que todo mundo tem uma rotina no outro dia, mas a gente pode conversar depois lá no WhatsApp, mas queria fazer esse convite para vocês. Com certeza. Aceitamos, claro. Ai, que bom. Obrigada por ter convidado. É um tema que eu gosto de conversar, que eu gosto de falar. E já que a gente está encerrando, eu queria deixar uma reflexão. Ótimo, adoro. Quando você começou a fala, você falou, né, que muita gente vê como uma droga, né? Vai usar a droga e vai como se tivesse, vou usar para tirar uma onda, né? E eu queria deixar assim, que usar, né, consagrar, seja qual for a palavra que você usar para se referir a um ritual de ayahuasca, não tem como você surfar na onda com ayahuasca, porque é um processo que dói, é um processo que muitas vezes não é confortável, às vezes é chato, dolorido, é sofrido. Então, se quem vê como uma droga, né, tem essa percepção, se dê a oportunidade de conhecer, porque vai ver que não é dessa forma, que a gente não vai consagrar a ayahuasca achando que está indo para uma balada usar droga. Então, queria deixar esse pensamento, nessa reflexão. As pessoas pensarem mais sobre isso. Pesquisar, né? Pesquisar, porque o que eu trouxe hoje foi a minha experiência, foi o que deu resultado para minha vida, mas para cada um, né, vai dar um resultado. Se tudo bem, se a pessoa não quiser ainda entrar nesse processo de conhecer, tá tudo bem, cada pessoa no seu tempo. E a gente respeita, né? Assim como a gente respeita as pessoas que ainda não conhecem, a gente pede o respeito, né, para nós que conhecemos e consideramos. Obrigada. Gratidão pelo convite. Gratidão pelo convite. Espero estar aqui mais vezes. Sim, já estará, já foi aberto aqui, já podem, inclusive, colaboradoras do Universo Místico, convidadas, está sempre que a gente pode fazer um quadro fixo com vocês, gosto disso, entendeu? Porque eu acho que a ideia é sempre essa, né? A ideia do Universo Místico, ela não é ser um grupinho fechado, né, digamos assim, começou com algo no meu coração,
e que aí eu conheci a Atena, a Babi, eu já conheço há mais tempo, aí depois entrou a Maria, e não é a ideia de ser só a gente, não, a ideia é quem tem a mesma visão, o mesmo pensamento, a gente tá aqui para agir em comunidade, realmente, num coletivo, e tá trazendo informação sempre, então é crescer e expandir porque quanto mais gente, né, tiver bem consigo mesma, melhor é para todo mundo, gente. Melhor é para o mundo, inclusive, né? É melhor para todas as relações da nossa vida. Então é isso. Muitíssimo obrigada. Se tem mais alguma coisa para falar, meninas, podem aproveitar. Não, Eu acho que já falamos bastante. Já foi? Então, pronto. Então, muito obrigada. Obrigada, galera aí também que assistiu a gente, né? Acabou sendo uma live super de improviso, né? E é isso. Eu vou deixar gravado aqui. E vai ter também lá no YouTube para quem quiser ver lá. Tá bom, gente? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. E obrigada, meninas, por tudo. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau.